Um homem foragido da justiça foi executado na zona leste de São Paulo. Foram efetuados cerca de 70 disparos contra o carro da vítima, que chegou a ser socorrida e levada até o pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu. Caso Marielle, 4 meses após o assassinato, a Polícia Civil do Rio prendeu hoje 2 suspeitos, um ex-policial militar e um ex-bombeiro. Temer participa de encontro de presidentes no Mercosul e assina a declaração para a integração comercial entre os países. E um passeio pela Avenida Paulista de 1891. A moderna avenida, que já abrigou os antigos Barões do Café, tem projetos liderados por apaixonados pela sua história. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. É rapidinho. Até já. Quando a notícia apita, entra em campo um time de craques que é fera na cobertura e no contra-ataque. Futebol é para fazer gol, é para jogar ofensivamente. Tem que parar com essa bobagem de que jogo vale tudo. Ou seja, continuamos fazendo do futebol um boteco. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Quantas vezes você abre o jornal e descobre que a estética virou tragédia? No Todo Seu de hoje, o cirurgião plástico Alexandre Kataoka explica por que alguns procedimentos se tornaram tão perigosos. O primeiro procedimento, não só para cirurgia plástica como qualquer outro tipo cirúrgico, é procurar se aquele cirurgião realmente está apto a fazer esse tipo de cirurgia. Eu também bato um papo com o psiquiatra Mário Louzan sobre as dificuldades de enfrentar e superar os vícios. Fica comigo para conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando, claro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia investiga a execução de um homem ontem à noite no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ele era foragido da justiça e teve o carro atingido por mais de 70 disparos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos atiraram contra um carro de luxo que estava estacionado em frente a uma casa. Segundo testemunhas, pelo menos 4 homens desceram de 2 veículos e dispararam. De acordo com a polícia, cerca de 70 tiros, inclusive de fuzil, atingiram o veículo, que é blindado, mas foi perfurado. Cláudio Roberto Ferreira, conhecido como Galo, de 38 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação ocorreu por volta das 11 horas da noite de ontem, na rua Coelho Lisboa, no bairro Tatuapé, na zona leste da capital. Hoje pela manhã, ainda era possível ver os cacos de vidro pelo chão. O caso foi registrado como homicídio e o carro foi levado para a delegacia. A polícia investiga se a vítima era da facção criminosa PCC. Tem indicações que sim, que no passado ele fez parte. Cláudio levava R$73 mil em dinheiro e também estava com um falso documento de identidade. Ele era considerado foragido, já que havia sido condenado a 65 anos de prisão por um roubo a banco na região de Guarulhos. Cláudio foi solto em 2015, após o Supremo Tribunal Federal ter concedido um habeas corpus que logo depois foi revogado. Já sabíamos que essa pessoa estava foragida, a gente tinha já até um procedimento de investigação já em relação a isso, mas não que essa pessoa de ontem
seria ele, porque ele estava com um documento falso. A gente acredita aí que foi um procedimento de execução. 14 policiais da Rota podem ir a júri popular por matar 2 pessoas e forjar a cena do crime, segundo decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, divulgada agora à noite. Herbert Lúcio Rodrigues e o Eberson dos Santos Oliveira foram mortos em agosto de 2015 em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Os promotores afirmam que os policiais forjaram uma perseguição ao carro em que os corpos das vítimas foram encontrados. Só que os 2 homens não se conheciam e, segundo o Ministério Público, foram colocados juntos na cena do crime pelos policiais. Eles negam. A denúncia apresentada há 1 ano foi aceita pela Justiça em março, mas a decisão só foi divulgada agora. Os 14 agentes da Rota vão responder por homicídio, porte ilegal de arma e fraude processual e podem ir à júri popular. 132 dias após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, a polícia do Rio de Janeiro comunicou pela primeira vez algo sobre o crime. Hoje, 2 suspeitos de envolvimento foram presos. O caso ainda é tratado como sigiloso tanto pela polícia como pelo Ministério Público do Rio. A prisão dos suspeitos ocorreu por um outro crime. O duplo assassinato que levou os 2 à cadeia teria sido cometido no sítio do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, e que atua na zona oeste do Rio. Alan de Moraes Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa são suspeitos de matar 2 PMs em 25 de fevereiro de 2017. A divisão de homicídios também investiga se Alan participou do assassinato de Marielle e do motorista dela. A polícia acredita que ele estaria no carro usado para a execução da vereadora. Alan e Luiz Cláudio foram levados para a delegacia de homicídios da capital do Rio, na Barra da Tijuca. O advogado de Alan negou o envolvimento de seu cliente com milícias e com a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. E o caso Marielle é o assunto do comentário de hoje de José Neumani Pinto. 4 meses depois da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia do Rio aparece com uma novidade. Só que eu estou acostumado a ver no jornal, eu sou jornalista há mais de 50 anos, que as novidades, os fatos, são relatados no tempo normal, né? Foi, houve, aconteceu, atirou. Essa notícia só tem futuro pretérito, o famoso condicional. Poderia ter sido um sujeito chamado Alan Nogueira, o Cachorro Louco, um ex-policial, um ex-bombeiro expulso da corporação, Luiz Cláudio Barbosa. Participaram, segundo a polícia conta, da morte de 2 outros policiais, que não tem nada a ver com o caso da Marielle. E apareceu agora, 4 meses depois, sem que haja nenhuma novidade efetiva no caso, uma vergonha para a polícia brasileira, para a polícia carioca, civil e militar, uma vergonha para o Brasil no mundo e, no entanto, ficam passando esse tipo de molecagem, né? É um passa-moleque. Um condicional não é notícia. Um condicional é uma possibilidade, pode ter sido, pode não ter sido. Se não tinha nenhuma notícia para dar, que aguardasse mais tempo. Agora resolveram prestar contas à população, dar esclarecimentos e saíram com verbos no futuro do pretérito. Conforme o próprio nome está dizendo, o futuro do pretérito não indica nada de efetivo e de concreto. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Então. Apontado como pivô da guerra entre facções criminosas na comunidade da Rocinha, o traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, foi condenado hoje a 32 anos de prisão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico e corrupção ativa. Segundo do Ministério Público do Rio, entre outubro de 2013 e maio de 2014, Rogério 157 e um comparsa dele, chamado Gênio, foram responsáveis pelo tráfico de drogas em diversos bairros do Rio, em especial no complexo das favelas da Maré, na Zona Norte. O traficante foi preso no início de dezembro do ano passado, na favela do Arará, em Benfica.
Logo após a captura dele, o secretário de Segurança do Rio pediu a transferência do traficante para um presídio federal de segurança máxima em Porto Velho, em Rondônia, onde Rogério 157 permanece detido e deve cumprir a pena estabelecida hoje pela Justiça. O presidente Michel Temer participou hoje no México do encontro de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Os dois blocos assinaram uma declaração para a integração comercial e aproximação entre os países. O encontro no México foi o primeiro entre os presidentes dos 8 países que formam o Mercosul e a Aliança do Pacífico, composta por México, Colômbia, Chile e Peru. O objetivo é estreitar as relações, aproximando os dois blocos em um ambiente de guerra comercial e protecionismo imposto pelos Estados Unidos na administração Donald Trump. Os 8 países que participaram da cúpula assinaram uma carta de intenções na qual enfatizaram a necessidade de aproximação dos países latino-americanos após o anúncio de revisão do NAFTA, o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, por parte do governo Trump. O presidente Michel Temer teve reuniões bilaterais com os presidentes do Chile e do México, visando acordos comerciais. Ele defendeu, por exemplo, o aumento da cota da venda da carne brasileira. Do México, o presidente Michel Temer embarcou para Joanesburgo, na África do Sul, onde também participa nessa semana do encontro do BRICS, o bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Administrado há 24 anos pelo PSDB, o Palácio dos Bandeirantes será alvo de uma disputa acirrada nas eleições de outubro. A maioria dos partidos deve realizar no próximo fim de semana convenções para confirmar os candidatos a governador de São Paulo. O Solidariedade realizou convenção estadual no fim de semana e oficializou apoio à candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. O partido e o governador vivem uma situação inusitada. França deve declarar apoio ao candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, na disputa presidencial. Alckmin não deve subir em palanques a seu favor, porque fechou aliança com o João Dória, candidato ao governo do PSDB, seu afiliado político. Já o PSB deve apoiar Ciro Gomes, do PDT, na disputa pela cadeira presidencial. O PSTU confirmou o ex-metalúrgico Toninho Ferreira na disputa que terá como vice a professora da rede municipal Ariana Gonçalves. O partido não fará coligações. O Novo lançará pela primeira vez um candidato ao Palácio dos Bandeirantes. O escolhido é o empresário e fundador do movimento Vem Pra Rua, Rogério Schecker. A aposta do Democracia Cristã é o Major Adriano da Costa e Silva. Pré-candidato pelo PSDB, João Dória anunciou como vice na chapa o deputado federal democrata Rodrigo Garcia. E os dois já estão em campanha. DEM e PSDB vão oficializar as candidaturas no dia 28 de julho. Nesta data, deve ser aprovado o nome do empresário Cláudio Fernando de Aguiar como candidato do PMN. Hoje, o pré-candidato ao governo do MDB, Paulo Scaff, anunciou a tenente-coronel da Polícia Militar, Carla Daniele Basson, como vice. Ela deixará o cargo para disputar as eleições. O PT deve confirmar o presidente estadual do partido, Luiz Marinho, na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. O vice será indicado pelo PCdoB e há a expectativa de que seja uma mulher. Em convenção, o PCB declarou apoio a Lisete Arelaro, do PSOL. A candidatura da professora universitária também está prevista para ser oficializada no próximo sábado. De 11 candidatos, a professora Lisete Arelaro é a única mulher a disputar a vaga ao governo do estado. Outras 5 foram indicadas como vices e 2 aceitaram até o momento. Minoria como candidatas, as mulheres são maioria como eleitoras. Em 2016, foram 17 milhões de votos femininos em todo o estado contra 15 milhões e meio de homens. O PRTB confirmará no dia 29 de julho o advogado Rodrigo Tavares como seu representante para assumir o estado. E, por fim, em 5 de agosto, o PCO deve aprovar Edson Dorta Silva como candidato.
Josué Gomes, do PR, desistiu de ser o vice da chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. Em um evento para empresários em São Paulo, pela manhã, o pré-candidato tucano à presidência ainda não confirmava a negativa de Gomes. O ex-governador falou por 30 minutos e depois respondeu às perguntas dos empresários associados à Câmara Americana de Comércio, a AmCham. Alckmin disse que, se for eleito, pretende, nos 6 primeiros meses de mandato, implantar várias reformas, entre elas a tributária e a da Previdência. Ele citou a experiência que teve ao fazer as mudanças na Previdência dos servidores do Estado. Não é mais benefício definido, é contribuição definida, capitalização individual, cálculo atuarial, não tem déficit. Nós vamos salvar o Estado. O pré-candidato do PSDB também afirmou que não há possibilidade da cobrança do imposto sindical voltar a ser feita. O assunto gerou um atrito com dirigentes do Solidariedade, partido que compõe o chamado Centrão e que defende a contribuição. O Centrão, formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, decidiu dar apoio a Alckmin na disputa para a presidência da República, o que eleva o tempo do tucano na propaganda eleitoral. Durante a coletiva à imprensa, Geraldo Alckmin não quis falar sobre quem será o seu candidato a vice e também negou que o empresário Josué Gomes, do PR, tenha desistido definitivamente de compor a chapa com ele. Na semana passada, Josué, que é filho do ex-vice-presidente José de Alencar, foi indicado pelo líder do PR, Valdemar Costa Neto, como possível vice de Alckmin. O empresário teria anunciado que não iria compor a chapa, mas o ex-governador não confirmou a conversa. Se vai ser candidato a vice ou não, vamos aguardar. Se ele puder ser, será um grande nome. Alckmin negou que tenha sido notificado para depor pela primeira vez ao Ministério Público no inquérito em que é investigado por suspeita de improbidade administrativa na Lava Jato. Ele teria recebido mais de 10 milhões de reais de Caixa 2 da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014 ao governo do Estado. Eu não tive nenhuma informação sobre isso, mas prestarei todas as informações, todas. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, foi mandado para a solitária no presídio de Bangu. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio, Cabral foi transferido por determinação do promotor André Guilherme, que fazia uma inspeção na ala onde o ex-governador estava. O promotor considerou que Sérgio Cabral demorou para sair da cela e não se colocou de cabeça baixa e de frente para a parede, conforme a ordem dada. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio, a posição ordenada por André Guilherme normalmente é adotada durante as inspeções. Segundo a defesa do ex-governador, Cabral teria questionado a necessidade da medida e logo depois foi mandado para o isolamento. Ele ficou na solitária por cerca de 5 horas. O advogado do ex-governador disse que vai fazer uma reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público contra André Guilherme por abuso de autoridade e que deve entrar com uma ação indenizatória contra o promotor. No futebol, pela primeira vez em 6 anos, o Brasil ficou de fora da lista de finalistas de melhor jogador do mundo, anunciada hoje pela FIFA. Após o fiasco na Copa da Rússia e muita encenação, Neymar sequer figurou entre os 10 indicados. Não ficou totalmente de fora não, pois a única representante brasileira é a jogadora Marta, que foi indicada pela 14ª vez ao prêmio de melhor do mundo entre as mulheres. A lista da FIFA divulgada hoje em Zurique, na Suíça, inclui entre os jogadores nomes como Mohamed Salah, Harry Kane e os campeões do mundo pela França, Kylian Mbappé, Anthony Griezmann e Varane, além dos sempre concorrentes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que já ganharam o prêmio 5 vezes cada um. A premiação ocorre no dia 24 de setembro em Londres. E a única representante do Brasil é a jogadora Marta, que figura na lista das 10 melhores do mundo pela 14ª vez. A brasileira já venceu o prêmio de melhor do mundo 5 vezes.
Badalado pela mídia antes da Copa, o técnico Tite da seleção brasileira também ficou de fora da lista de melhores treinadores da FIFA, que tem nomes como os franceses Didier Deschamps e Zinedine Zidane. E agora as notícias internacionais. Uma estudante brasileira de medicina foi assassinada na Nicarágua. O carro dela foi metralhado. A família, que é de Pernambuco, pede justiça. O ataque contra a estudante Rainéia Gabriele Lima, que cursava o 6º ano de medicina, e outros estudantes, foi feito, segundo o reitor da universidade, por paramilitares que apoiam o governo do presidente Daniel Ortega. Em nota, o Itamaraty lamentou a morte da jovem de 30 anos e disse que busca esclarecimentos junto ao governo da Nicarágua. O Ministério de Relações Exteriores brasileiro ainda condenou a repressão, o uso desproporcional e letal da força por grupos paramilitares e equipes de segurança da Nicarágua. Desde abril, milhares de pessoas protestam contra o governo de Daniel Ortega depois de uma proposta de reforma da Previdência. O governo recuou, desistiu da reforma, mas as manifestações continuaram. A Nicarágua enfrenta a pior crise de violência política desde 1980, com cerca de 300 mortos, de acordo com organizações humanitárias locais e internacionais. O governo direitista de Israel anunciou hoje que derrubou um avião militar sírio que invadiu 2 quilômetros do espaço aéreo israelense. Foi na região das colinas de Golã e não se sabe se havia 1 ou 2 pilotos a bordo. Israel usou mísseis americanos para derrubar o avião russo. O governo sírio informou que o caça participava de operação contra rebeldes no sul do país que lutam contra o presidente Bashar al-Assad. Os sírios negam que o avião tenha invadido o espaço aéreo israelense. Sobe para 74 o número de mortos nos incêndios florestais na Grécia. O número de feridos chega a 180 e o de desaparecidos ainda é incerto. O incêndio que começou ontem atinge a região nordeste de Atenas e é considerado o pior do país em mais de uma década. A cidade costeira de Mati, a 29 quilômetros da capital, onde a maior parte dos mortos foi encontrada, costuma atrair turistas locais que buscam as colônias de férias. A Grécia teve um inverno seco e agora, com o calor do verão, há condições ideais para o fogo se alastrar. Os incêndios destroem casas e interrompem o serviço em grandes vias de transporte. Conexões ferroviárias foram destruídas e vários voos foram desviados ou cancelados. Como previsto, o paulistano teve uma terça-feira nublada e fria, mas sem muitas chuvas, infelizmente. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 16 graus. Mas será que o tempo continua assim amanhã? Bem, conta pra gente, Mariana Mentano. Continua assim, teremos muita nebulosidade, temperaturas amenas, mas não há expectativa de chuva. E olha, aos pouquinhos vai esquentando por aqui, viu? Nessa madrugada teremos mínimas de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 23 graus, com poucas aberturas de sol. Aí na quinta, os termômetros devem ficar entre 12 e 25 graus, com o tempo mais aberto por aqui, e esquenta mais na sexta-feira, com máxima prevista na casa dos 27 graus. Inaugurada em 1891, a Avenida Paulista já abrigou vários casarões onde viveram famílias ilustres. A história de antigos moradores e a memória da arquitetura que se espalhava por aqui estão reunidas em projetos liderados por apaixonados pela avenida. Uma viagem ao passado. Imagine se de repente tivéssemos a chance de passear na Avenida Paulista lá pelos idos de 1900. Já imaginou? Pois o Marcos pensou nisso. Apaixonado por história e computação gráfica, há 5 anos começou a reconstruir na tela a Paulista de antigamente, a dos casarões, que vieram antes dos arranha-céus de hoje. Você não pega uma casa que não tem o dono, que não seja um nome de rua, que não seja um nome de praça, que não seja o nome de um prédio. Então, assim, essas pessoas fizeram muita interferência na cidade inteira. Não só
eram ricas. Marcos fez um trabalho quase que de detetive. Buscou informações na prefeitura, em livros, jornais antigos e publicou na internet o site Janelas da História, com cerca de 40 casarões até agora. Com o tempo e com o agregado de pessoas à página e tudo, começou a aparecer famílias. Pesquisa e uma boa dose de imaginação ajudam a voltar nesse passado. Mas, para resgatar essa história, a gente tem que falar com as famílias, essas lembranças. E por isso que a gente veio na casa da Marina Petrella Andraus. Na família eram 4 casarões na Avenida Paulista. Qual delas você morou? 149, dos 5 anos até 20, quando casei. E como era? Olha, era uma delícia. Num deles, no número 1650, onde hoje é um estacionamento, havia o mais glamouroso, com arquitetura imponente na parte de fora e no interior, chão de mármore e paredes com afrescos. Ela conseguiu recuperar alguns móveis que guarda hoje em casa, onde vive nos jardins. Os casarões são sempre boas lembranças entre a família, que, aliás, foi quem procurou a Luciana, pesquisadora que já resgatou cerca de 80 histórias assim. No começo, quem estava aqui não eram só os barões do café. Aliás, não eram barões. Eles eram fazendeiros, agricultores que tinham plantações de café. Mas muito mais eram os estrangeiros, os imigrantes, principalmente europeus. Eles vieram nas primeiras casas de todas as nacionalidades. A série de reportagens Avenida Paulista já dura 3 anos e molda o olhar para entender cada canto e em cada tempo dessa nossa Paulista. A cantora norte-americana Demi Lovato foi internada esta noite após uma suposta overdose de heroína. O estado de saúde dela é estável. De acordo com o site TMZ, uma ambulância levou a cantora de 26 anos para o hospital após ela ser encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood. O show que ela faria em Atlantic City nesta quinta foi cancelado. Há shows agendados no Brasil em novembro. Recentemente, Demi Lovato assumiu publicamente que estava longe do álcool e das drogas há 6 anos. No mês passado, ela lançou uma música falando sobre sua luta contra a dependência química, chamada Sober, que em português significa sóbria. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor. O cantor Elton John e o príncipe Harry anunciaram hoje em Amsterdã, na Holanda, um novo fundo internacional para o combate à AIDS. O novo fundo internacional de 1 bilhão e 200 milhões de dólares visa quebrar o ciclo de transmissão do HIV entre homens jovens. Segundo Elton John, este é o único grupo etário em que as infecções pelo HIV estão aumentando e não diminuindo. But the battle has to be fought. There's no good running away from it. The battle has to be fought and people need to know that we're on their side. 15 mil especialistas e ativistas estão reunidos desde ontem em Amsterdã para uma conferência de 5 dias sobre a AIDS. Os cientistas comemoraram a diminuição do número geral de infecções, mas afirmaram que os resultados pela busca da cura da doença e por uma vacina contra o vírus são decepcionantes. O príncipe Harry alertou que o relaxamento da prevenção, combinado com um declínio no financiamento internacional, eleva o temor de um aumento da epidemia. A atriz e ativista sul-africana Charlize Theron também participa do encontro. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o programa Todo Seu com o Rani Fon. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Assista agora. Todo Seu.